Levelcast está de volta. Eu sou o Jogadam, mas vocês podem me chamar de Dan. Tô aqui com meu amigo Coelho no Japão. E aí, Coelho, tudo bem com você, cara? Tudo bem. Estou aqui em reclusão, né? Me protegendo e protegendo minha família do coronavírus aqui. Mas estamos muito felizes aqui que o episódio de hoje é um episódio muito legal, cara. Pois é, no programa de hoje, no Final Levelcast, a gente vai falar sobre a força dos esportes no Brasil, que é um negócio que, cara, já vem em ascensão há muito tempo, desde ali dos anos 2000 pra cá. Hoje tem organizações, né, como o CBLOL, que é super organizado e tal. E pra falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma super especialista, que é a Nive Stefan. E aí, Nive, tudo bem? Olá, galerinha. Gente, tudo bem na medida do possível, né? Seguimos firmes e fortes, porque nesse momento, a parte boa dos esportes eletrônicos é que eles são o quê? Online. Então, seguimos podendo jogar. Nesse momento de quarentena, estamos em casa, mas podemos jogar. É verdade, galera, não esquece aí de higienizar os seus fones com álcool gel, higienizar o seu mouse com álcool gel, lavar sempre as mãos, porque a situação tá sinistra. E, assim, o bom de estar em casa é que você pode ouvir podcast, você pode jogar seus joguinhos, pode aproveitar um tempo com as pessoas que você gosta. Então... Eu só posso aproveitar esse momento pra perguntar pra vocês como que vocês falam álcool em gel. Vocês falam álcool gel? Álcool em gel. Tá errado? Álcool gel. Como que vocês falam álcool gel também. Álcool gel, sem o en, só álcool gel. Como é que você fala álcool gel? Eu falo álcool em gel. Só que se escrito fica tipo álcool em gel. Eu falo álcool gel. Álcool gel. Álcool gel. Álcool gel. Eu acho que eu falo álcool gel também. Vamos deixar a recomendação pros nossos ouvintes aí. Seja álcool gel, álcool em gel. Usem, gente. É importante. Lavem a mão também. E bebam água. É muito importante. Isso. E comam bolacha. Ou comam biscoito também, tem essa opção. De preferência biscoito. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão toda do coronavírus e saber aonde que a gente se informa de fontes confiáveis, né? A gente aqui no Final Levelcast recomenda muito vocês acompanharem as informações que o Atila tá passando lá no Instagram. É @oatila, O-A-T-I-L-A. Todos os dias ele tá passando tanto nos stories quanto nos posts deles atualizações sobre o coronavírus e informações realmente muito importantes e muito úteis de como você pode se proteger e proteger as pessoas que estão à sua volta. Então não deixem de acompanhar lá. Boa. Nive, fala um pouquinho sobre você, o que você tem feito. Assim, a gente sabe que você tá no Big Brother e a gente tem aqui também uma notícia muito legal pra compartilhar com os nossos ouvintes, né? Que agora você faz parte do Final Level também. Conta pra gente aí. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a apresentadora de games e esportes eletrônicos há pouco mais de 6 anos. Já trabalho com isso faz um tempo. Já atuei com quase 30 jogos competitivos do cenário, jogos que hoje em dia já nem existem mais. E nesse processo eu apresentei tanto presencialmente quanto virtualmente, quanto na televisão. E hoje eu sou apresentadora na Rede Globo. Eu apresento um quadro de esportes eletrônicos no Esporte Espetacular chamado Start. E eu também atualmente estou apresentando o Big Brother Brasil e algumas outras coisas, algumas outras iniciativas que também tem lá na Rede Globo. E também continuo atuando na internet, faço live streams, enfim, continuo super ativa no mercado de esportes eletrônicos, que é realmente minha paixão. Apresento o campeonato, a Liga Oficial de Rainbow Six, também acompanho os campeonatos mundiais e eu já apresentei alguns campeonatos mundiais também. E ano passado eu fui eleita pelo Sports Awards, que é o Oscar de esportes eletrônicos mundial. Eu fui eleita a maior apresentadora de esportes da América Latina. Sensacional. E terceira maior do mundo. E foi, assim, um negócio muito importante, muito emblemático na minha carreira. E hoje tá integrando o Final Level, tá sendo algo muito legal pra mim, porque no final das contas eu acabei migrando muito pra televisão. Eu acabei deixando bastante de lado a minha produção de conteúdo pra internet, né? E por mais que eu continue nos campeonatos e fazendo as live streams, tá dentro do Final Level é uma forma também de eu continuar esse tipo de produção pra internet. Basicamente é isso, e também não tem lugar melhor pra eu estar em quarentena do que numa casa gamer com todos os consoles, equipamentos, piscina, academia, tudo que você pode imaginar, com uma galera que tá toda quarentenada aqui dentro. Nossa, realmente. Eu também quero ficar em quarentena na Game Land, cara. Sensacional, né? Nive, você não tá me vendo aqui, mas após escutar todo o seu currículo maravilhoso, eu fiquei aqui de pé batendo palmas pra você, mas não sei se chegou aí, mas bati aqui na janela as palmas. Mas... Com certeza. A gente sempre fala aqui pra nossa audiência que a gente chama os convidados mais brabos sobre cada um dos assuntos, e ninguém melhor que você pra esse assunto aqui de hoje. Conta um
pouquinho pro pessoal, Nive, como que começou sua paixão com os games, quais foram os seus primeiros videogames e os seus jogos favoritos aí? Meu irmão, ele ganhou um Super Nintendo quando eu era criança, ele também tinha um Mega Drive, e aí eu comecei a jogar de criança. Sonic eu cheguei a jogar pouco, porque ele vendeu o videogame, mas ele tinha o Super Nintendo e foi a minha infância mesmo. Todos os Marios do Super Nintendo, Donkey Kong 2, que era o meu favorito. A gente jogava meio que um pouco de tudo, assim. Desde aqueles clássicos, tipo Aladdin, Rei Leão, Space Ace. Nossa, que saudade. A Era da Acrobat, Família Adams, tinha de tudo, né? Caraca, eu não acredito que você mencionou a Era de Acrobat, eu amava esse jogo. Nossa, eu amava esse jogo, aquele morceguinho maravilhoso, eu amava esse jogo muito. Muitas coisas que eu joguei ali quando eu era criança e aquilo perpetuou um pouco até a minha adolescência, que foi a época bem de ouro das lan houses, então eu ia pras lan houses jogar Counter-Strike, Medal of Honor, Gunbound, jogava RPG com os meus amigos, a gente varava a noite jogando RPG. Bom demais. E só que depois eu acabei me afastando bastante do mercado de games, porque comecei a estudar pra poder entrar na faculdade. E eu consegui entrar na faculdade por bolsa integral, por nota, realmente estudei, me dediquei, entrei na faculdade e me formei em design de moda, nada a ver, né? E aí, depois de, assim, uns 5, 6 anos que eu tava completamente afastada do mercado de games, eu só tinha jogado jogos retrô nesse meio tempo, eu já tava até consolidada na minha área, eu trabalhava como estilista, e aí um amigo, ele tava vindo de Belém do Pará pra São Paulo, e ele resolveu montar uma empresa de campeonatos, de organização de campeonatos. E ele me chamou pra fazer parte daquilo, mas assim, quando eu me afastei do mercado de games, eu desconhecia totalmente o mercado de esporte eletrônico, né? E aí, quando esse meu amigo me chamou pra fazer isso, pra mim era muito brincadeira, sabe? Até porque era 2013. 2013, por mais que já tivesse bastante competição, não era do jeito que é hoje. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que a gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, muito expressivo, mas era um negócio que era um hobby. Eu trabalhava durante a semana com moda, que era o que pagava minhas contas, e de noite e de final de semana a gente brincava de organizar campeonatos de videogame. Só que a brincadeira começou a ficar muito séria. Que a gente ia atrás das empresas pra ver se a empresa dava premiação pra gente poder fazer os campeonatos, pra falar pras empresas, olha, eu quero fazer um campeonato oficial do seu jogo. E aí nessas, como várias empresas ainda não faziam seus campeonatos oficiais, a gente começou a fazer realmente os campeonatos oficiais de várias empresas, né? Começamos assim, campeonatinhos amadores, meio que dando a chance de algumas pessoas poderem viver a vida disso, sabe? De ter campeonatos pra jogos que não tinha. E a gente começou com FPS menores, Combat Arms, Warface, Sudden Attack. Eram jogos que rodavam em computadores também de menor potência, né? Tipo Combat Arms. Assim. Sim. Não eram jogos tão pesados, não. Então até popularizava mais fácil até, né? Dentro dessa galera, assim. Mas assim, eu não sei dizer isso, porque e se você for pensar, quando você fala de 7 anos atrás, um jogo que a gente considera leve pra aquela época, talvez naquela época não fosse tão leve assim, entendeu? Porque os computadores talvez não fossem tão potentes naquela época, mas também não eram jogos extremamente pesados, não. Querendo ou não, a gente pula umas gerações pra trás, né? De 7 anos pra cá, né? Com certeza. E assim, Nive, em algum momento virou uma chave assim na sua cabeça do tipo, cara, é com isso que eu quero trabalhar, eu curto fazer essa parada aqui e eu vou focar nisso daqui, assim, ou as coisas simplesmente foram acontecendo, assim, pra você? Até posso dizer mais ou menos qual foi o momento. A gente chegou a fazer, naquela época, campeonatos de vários jogos, chegou a fazer inclusive de League of Legends, que era uma liga, tipo um Invitational. Naquela época ainda não tinha a BCDE, então a gente podia convidar os times pra jogar na nossa liga, a gente chegou a ter INTZ, Cade, times fortes. E aí, pouco tempo depois, a Riot começou a fazer o CBLOL sem a X5. A X5 naquela época era uma das maiores empresas, a gente era concorrente direto da X5, a gente pegava os jogos menores que a X5 inclusive não pegava, porque eles já trabalhavam com um budget maior, né? E aí, quando a Riot começou a fazer o CBLOL sem a X5, ela corria muito risco de quebrar, porque a gente tinha pego todos os clientes deles, sabe? Ou clientes potenciais, ou outros que viram que a gente tava fazendo os campeonatos e a gente fazia super direitinho, e a gente cobrava mais barato, porque a gente era uma empresa menor e uma empresa nova. E aí, naquela época, também não era interessante pra gente que, num mercado que a gente acreditava que tava numa crescente, que a gente queria que crescesse, não era interessante pra gente que uma empresa importante como a X5 quebrasse. Então, a gente foi atrás da X5 e entrou, no final das contas, meio que em parceria com eles. E aí, a gente começou a trabalhar, uniu as empresas e começou a fazer os campeonatos da X5 também. E os nossos, assim, todo mundo junto, né? Só que nessa época, como a gente acabou pegando uma demanda maior, aí eu tive que escolher entre a minha carreira de moda e o mercado de games. Só que assim, eu não tava contente na minha carreira de moda.
moda, eu já tava um pouco desiludida e tava muito excitada a trabalhar com games. Pensa, eu trabalhava de segunda a sexta, ficava exausta, mas mesmo assim eu tirava todas as noites e final de semana pra ir trabalhar com games. Eu tava curtindo muito, entendeu? Então eu falei, não, beleza, vamos. Isso já devia fazer mais ou menos 1 ano e pouco que eu tava conciliando 2 carreiras. E eu falei, então beleza, vamos lá. E aí a gente começou a fazer esses campeonatos e eu larguei minha carreira de moda. E aí, só que eu demorei muito tempo ainda trabalhando com games até eu ganhar o dinheiro que eu ganhava fazendo moda, entendeu? Imagina. Porque eu tava consolidada, eu era coordenadora já. Tá, muito legal. Mas acabou sendo a fome com a vontade de comer pra você, né? Porque você teve a oportunidade de abraçar completamente o caminho dos games, que já tava, de certa forma, dando certo, né? Então... É, total. E pra mim era tipo assim, se tudo desse errado no mercado de games, eu ainda podia procurar outro emprego na minha área, sabe? Então foi meio assim. Então a parte positiva é que eu sempre fui muito tranquila, assim, daquilo. E aí quando a coisa começou a ficar séria, aí eu senti uma necessidade de me profissionalizar. Porque o interessante do mercado de games foi isso, né? Porque todos os profissionais começaram pela paixão. Ninguém entrou lá do tipo, sou formado nisso. Ninguém era, entendeu? Se hoje a gente pegar os profissionais que já trabalhavam naquela época, que trabalham até hoje, todos eles se profissionalizaram nessa escola maravilhosa chamada vida, né? Sim, acho que todos nós. Com certeza. Você pegou também um mercado muito forte, muito em ascensão, né? Então, vocês fizeram parte ali da criação desse cenário também no Brasil. Exato, né? dessa construção. Comecei a fazer vários cursos e resolvi fazer interpretação pra TV, porque eu achava que era interessante pra me portar pras câmeras. Fiz locução pra ajudar na minha voz. Fiz jornalismo de games. Comecei a fazer fono intensiva. Fui pra fora do Brasil pra estudar inglês. Então, eu fui me profissionalizando ali pra área que eu acabei decidindo fazer e que não era minha área de formação, mas que eu queria que desse certo. E no final das contas, acho que deu bastante. Até em espanhol, né? Você fez algumas coberturas de eventos em espanhol, além de português. Fiz, né? mas aí meu curso foi ouvir muito CD da Shakira, entendeu? Quando eu era criança, eu sempre gostei muito da Shakira. Então eu engano no espanhol. Não significa que eu sei. Ali é aquela coisa que eu digo, meu Deus, eu não sei falar espanhol, gente. Eu me engano. Mas já apresentei ali. Muito legal, Nive. Cara, dá pra gente ver que você tá nessa já há um bom tempo e, pô, é uma especialista aí no meio. E, cara, não sei se você ficou sabendo antecipadamente aí, se você recebeu alguma informação no seu ponto, mas a gente preparou um minigame aqui, super especial pra você. Eita! É um minigame que, olha, já é tradição aqui no nosso podcast, a gente tem sempre minigame. E o minigame da vez, ele é um minigame especial, porque ele se chama Sucesso Merecido ou Delírio Coletivo. Nossa. Explica aí, Coelho, o que é esse minigame? Basicamente, o minigame é o seguinte, nós vamos apresentar alguns jogos pra você aqui, jogos competitivos que se popularizaram bastante no Brasil, e você pode explicar pra gente por que eles se popularizaram enquanto a gente vai fazer o trabalho de advogado do diabo aqui e falar os pontos negativos pro jogo não merecer tanto assim ele ter ficado popular desse jeito. É. E aí, você tá pronta pro desafio? Não, peraí, eu tenho que falar bem ou falar mal? Porque eu não gosto de falar mal, eu gosto de falar bem. Não, olha só, a gente quer saber se o sucesso desses games são merecidos mesmo, Tá. né? Ou se houve um delírio aí da galera que, sei lá, por algum momento teve um lapso e tal. Então, a gente te coloca aí no lugar de defender os jogos, que eu acho que você vai fazer isso Eu vou muito defender? bem. Ah, perfeito, maravilha. Você vai defender. Quem vai sofrer hate depois somos eu e o Dan. Então, maravilha, assim eu Exatamente. aceito. A gente vai tentar dobrar você aí, mas vamos ver, vamos tentar. Beleza, beleza. Beleza? Topo. O primeiro jogo é League of Legends. Como que um jogo tão cheio de hate, só tem briga, ele tem umas mecânicas extremamente complexas, não dá pra você entender nada que tá aparecendo na tela, pode ter se popularizado em campeonatos e encher estádios, né? Eu não sei se é muito justo não, eu acho que foi uma pequena porcentagem aí das pessoas que começaram a se empolgar muito e o resto foi na onda. Uma coisa é um fato, ele tem uma mecânica difícil mesmo, na realidade como qualquer MOBA, né? MOBA não é um jogo tão simples e didático pra quando você pega uma pessoa que não é um gamer, pegar pra jogar um jogo assim, mas o League of Legends ele ainda é mais didático do que alguns outros MOBAs. E a própria Riot, ela faz vários vídeos explicando todas as mecânicas do jogo. Então assim, tem formas ali, e tem alguns, por exemplo, alguns campeões que você pode jogar que são mais fáceis de você entender a mecânica e que acabam se tornando um pouco mais acessíveis para as pessoas que são meio newbas, tipo eu. E também o League of Legends é um jogo leve, né? É verdade.
verdade. Que acaba rodando em vários computadores, então isso ajuda muito também ao jogo se popularizar. É um jogo fantástico, né? O visual do jogo é muito bonito, a lore dos personagens são muito bem embasadas, então é interessante para as pessoas como conto, né? Como a história, inclusive. Tudo que gira em torno do jogo é legal, assim, sabe? Isso é muito bonito, né? Você não acha que se ele fosse um jogo pago, talvez ele não tivesse tanto sucesso assim? Ah, mas isso é uma coisa que é um fato pra qualquer jogo. Qualquer jogo que você tem gratuito que faz muito sucesso, se ele fosse pago, ele faria menos sucesso. Porque é óbvio, é a realidade do povo brasileiro. Não é fácil a gente ficar pagando por jogos, muito menos ficar pagando mensalidade. É claro que tem muitos jogos que são muito famosos, mesmo assim, e se popularizam muito, mesmo sendo pagos. Mas, obviamente, isso diminui a popularidade do jogo, é um fato. Nive, não tem como competir com seus argumentos. O League of Legends realmente merece todo esse sucesso. Não foi delírio coletivo. Eu vou falar que eu tinha uma lista de argumentos contra aqui pra poder falar, só que todos eles eram muita forçação de barra comparado com os argumentos que a Nive apresentou aqui. Tudo bem, acho que a gente pode dar esse ponto pra ela. Yes! Foi um venenozinho ali de leve e a Nive foi pá. Tá bom, desculpa. Desculpa, League of Legends. A minha última tentativa aqui é dizer que as pessoas ficam viciadas e perdem o convívio social, só que a gente agora ainda tá em quarentena, esse é o objetivo mesmo, perder o convívio social. Exato. É verdade. Eu também, eu nunca acho que isso é um fato, ainda mais porque quando é um jogo que você joga por partidas, né? Aí às vezes você fica, tipo, sei lá, 40 minutos na partida, aí quando termina a partida, às vezes você também cansa, né? De entrar em várias outras partidas repetidamente. Então você levanta, você vai fazer outra coisa. E pelo menos é como eu me sinto quando eu tô jogando. Isso se o cliente não der bug e fechar, né? Porque é todo bugado aquele cliente também do LoL. Não merece. No meu computador bom roda. Aquelas... Eu tô tentando ainda. Olha, comunidade do LoL, isso tudo aqui é brincadeira, tá? É só um jogo. Inclusive a gente gravou um programa falando sobre a Riot, né? Sobre League of Legends aqui. A gente recebeu o Robô e o Gabriel Duarte, que era lá do Flamengo. Foi um papo bem legal. Quem quiser escutar, só procurar aí no feed do Final Level. Todos os agregadores a gente tá marcando presença. Mas vamos continuar o minigame? Nive, tá muito desconfortável pra você o minigame? Não, tá sussa, vamos, bora? Tô pronto. Vamos pegar pesado agora, então. Vamos falar do Free Fire. Cara, o Free Fire é um jogo que tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil, né? Com um campeonato aí fazendo sucesso também. Várias equipes fortes montaram times, né, de Free Fire. Você trabalhou com Free Fire alguma vez, Nive? Já, eu apresentei um dos primeiros campeonatos que teve presencial. Aliás, a primeira tentativa de campeonato presencial que teve foi uma na BGS. No palco da BGS não deu certo. Tava apresentando lá, inclusive. Foi muito difícil ali fazer aquele Battle Royale no palco com todo mundo, 50 pessoas no palco. Não deu certo. Eles tiveram que adiar. Caraca, todos presenciais. Foi uma tentativa presencial. E depois eu apresentei também a Creators Cup de Free Fire. Então, você não acha que o Free Fire ele é uma cópia barata do Fortnite, assim? E do PUBG, né? Cara, acho que se a gente for nessa que é uma cópia barata, tipo, H1Z1 ainda veio antes de todos eles, né? É verdade. Antes de todos eles veio o Bomberman, o primeiro Battle Royale da história. Nossa, essa eu senti o barulho do tapa, cara. Não, mas assim, a real é que assim, o Free Fire, ele é um jogo que, ainda voltando àquela questão da acessibilidade, não existe jogo mais acessível do que o Free Fire. Assim, hoje, eu desconheço hoje no mercado, assim, de esportes eletrônicos, né? De jogos casuais, eu acredito que Candy Crush é ainda mais acessível, mas de mercado de esportes eletrônicos, eu não vejo um jogo mais acessível do que o Free Fire, porque ele é um jogo que roda em qualquer celular, ele é muito bem otimizado pra rodar em qualquer sistema operacional, e ele é um jogo muito didático. A questão, assim, mais interessante do Free Fire é que ele traz para um público que não tinha computador em casa, não podia ter acesso ao esporte eletrônico, consegue ter acesso através do Free Fire. Então é uma democratização do esporte eletrônico. Pra mim, é um jogo fantástico. Por causa disso, ele já ganha 100% o meu respeito. Ao mesmo tempo... Tá bom. Pode falar. Não, agora fala. Meu veneno aqui. Agora fala, solta o veneno aí. Ao mesmo tempo, ele é cheio de problema de servidor, e depois que eles introduziram lá as gun skins, ele ficou pay to win também, porque adicionam várias vantagens pra quem tem dinheiro e tá colocando dentro do jogo. E aí, mesmo assim, se você quiser comprar, ainda tem um monte de reporte aí. Se você entra lá no Reclame Aqui, várias pessoas reclamando de erro de transação, que não conseguiu. E eu acho também que o Free Fire é modinha. Daqui a pouco vai passar essa moda de Free Fire. Você acha que é modinha, Nive? Eu não acho que é modinha, não. Eu acho que a modinha foi Pokémon GO, que depois passou, mas o Free Fire, eu acho que se fosse modinha, se você for levar em consideração que o jogo tá o quê? Tem quase 3 anos o jogo, se eu não me engano. Se não me falha a memória.
Mas a gente vê aí ao redor do mundo vários jogos de Battle Royale fazendo muito sucesso. E o Free Fire, em comparação, fez sucesso em poucos países. Você não acha que se o jogo fosse bom mesmo, ele sim estaria dominando ao redor do mundo e não os concorrentes? Ao redor do mundo você tem pessoas com muito mais acesso financeiro do que no Brasil, e aqui a gente consegue jogar esse jogo, como eu disse, em qualquer celular, em qualquer sistema operacional. Se você for pensar na realidade financeira do Brasil e na realidade financeira do mundo, é por isso que o jogo acaba sendo mais viral no Brasil do que no resto do mundo. E aqui, o interessante é que justamente você pode, não importa qual o seu celular e quanto dinheiro você tem no bolso, você pode jogar com todo mundo. Isso é que é interessante. Você pode chegar na escola e jogar com todos os seus amigos da escola, porque todos eles, não vou dizer óbvio todos, é óbvio que tem gente que não tem celular, né? Mas você pode jogar com a maioria dos seus amigos. Quase todo mundo consegue ter um celular, mesmo que seja um celular simples, pra poder jogar. Sobre essa questão que você falou sobre ele ter virado pay to win, honestamente eu não vou refutar isso, porque tava jogando hoje aqui com os meninos, mas eu jogo muito casualmente o Free Fire, então eu honestamente eu não tenho essa informação pra refutar. Mas isso é uma moda entre jogos mobile, né? Isso acontece muito, infelizmente, né? De muitos jogos acabarem se tornando pay to win, acaba acontecendo e assim... Dan, me ajuda aqui, Dan. Me ajuda aqui, Não tem como ajudar, gente. A batalha é perdida, ela já tá batendo em cachorro morto. A gente já tá caindo no chão, a Nifty só tá chutando. Não, assim, o ponto é, se o jogo fosse ruim, todo o sucesso que o jogo fez. E o mais interessante é que você consegue falar com pessoas que não têm a menor ideia do que é esporte eletrônico e falar pra elas assim, tipo, eu trabalho com jogos, tipo o que tipo Free Fire, sabe? Sei. Muitas pessoas que jogam Free Fire, às vezes não sabem o que é League of Legends, não sabem o que é Counter-Strike, não sabem o que é Rainbow Six, mas sabem o que é Free Fire. É um jogo que popularizou muito, entendeu? Então, por isso que é interessante. Com certeza. Cara, o Free Fire ele merece muito o sucesso que ele tem. Agora aqui falando o Dan realista, não o Dan vilão do minigame que a gente tá fazendo. É um jogo que merece muito sucesso, cara. Ele é um jogo que, como a Nive falou, é super democrático. Ele roda em qualquer plataforma, praticamente qualquer plataforma. E, cara, essa coisa dele ser super acessível e tudo mais, isso é uma coisa que importa muito pros games, né? Você conseguir criar uma comunidade, trazer união e principalmente inclusão pra vários tipos de jogadores, do cara que tem o celular mais humilde até o celular mais sinistro, né? Então acho que o Free Fire tem um grande mérito. Ele faz sucesso em países que não são países super desenvolvidos, assim, né? Tipo, deu muito certo aqui no Brasil porque aqui tem muita desigualdade e continua fazendo sucesso, mas não apenas por isso, que ele é um jogo bom, é um jogo legal, é um jogo que tá sendo sempre atualizado, a Garena tá fazendo um bom trabalho e agora tem aí o campeonato, né, de Free Fire aqui no Brasil, tá dando muito certo, né? Com certeza. Tá dando muito certo e é muito lindo de ver, né, cara? Aquela multidão toda, move muita gente aqui no Brasil, né? E realmente eu me senti mal de falar mal aqui do jogo, até porque o próprio argumento que eu usei dele de ser pay to win nem é tão justo assim, porque realmente as gunskins, elas dão certas vantagens, cara, mas não é o suficiente. A habilidade dentro do jogo, ele conta muito mais, tanto que você mesmo nem percebeu enquanto você jogava, sabe? Então... Não percebi. Sei lá, eu tava jogando aqui hoje, matei 2 pessoas, depois eu morri e a gente ficou com a equipe em segundo. E, pô, faz muito tempo que eu não jogo, então eu definitivamente não senti muito isso, não. Total. Não, beleza. O próximo jogo que a gente tem aqui, que eu quero saber de você, Nive, é o CSGO. CSGO, pra mim, eu acho que ele é um jogo muito problemático pra começo de conversa, porque ele é a mesma coisa de outros 200 jogos do tipo que já vieram antes. Já tiveram outros CSs que fizeram muito sucesso antes também, e ele tem opções melhores no mercado e mais populares, como, por exemplo, o Call of Duty, que tá na mão de muita gente. Eu acho que CSGO não merece o sucesso que ele tá tendo. O que você acha disso aí? O interessante do Counter-Strike é que ele puxa o fator nostalgia, assim, do coração, assim. É aquele jogo que fez muita gente se apaixonar por shooter e ele sempre vai ser isso. Também tem esse fator da união, assim, porque é um jogo muito popular. É normal as pessoas que gostam de esporte eletrônico gostar de Counter-Strike, então é fácil da gente falar assim, vamos abrir uma partida, que jogo você tem aí? A gente, beleza, vamos jogar com o CS. É um jogo que foi muito melhorado com o tempo também. Ele soube se adaptar, se reinventar. A gente já não ouvia mais falar tanto, assim, sei lá, 5 anos atrás, e aí ele se reinventou muito, e ele faz uma coisa muito bem, que é campeonato. Counter-Strike faz isso muito bem. Os campeonatos que a gente tem fora do Brasil, principalmente, são muito bons, né? E é um jogo muito gostoso de assistir também. Então, como esporte eletrônico, ele é um prato cheio. Ele é um jogo que eu acho que é bem difícil algum dia ele realmente cair. Mas assim, você chegou a apontar Call of Duty. Eu gosto muito de Call of Duty também.
também. Gosto muito de Rainbow Six, eu sou suspeita pra falar porque eu hoje trabalho com Rainbow Six, aliás, desde o começo do jogo. Honestamente, eu ainda acho mais divertido o Rainbow Six do que um Counter-Strike. Apesar de ser mais difícil. Um pouco menos acessível o Rainbow Six porque ele tem todas as mecânicas dos operadores, então é como se você mesclasse uma ideia de MOBA em que você tem ali todos os personagens com o shooter, então ele dificulta um pouquinho mais porque você tem que montar a sua formação de time pensando no seu time inteiro, então você tem que pensar que operador você vai pegar pra counterar outro operador, então ele tem umas dificuldades maiores ali, mas esse argumento que você falou sobre ter outros shooters eu não vou refutar porque realmente eu acho que tem outros shooters no mercado tão bons quanto Counter-Strike. Pelo menos um ponto. Não, um ponto não, meio, vai. Não, você não acha que assim, olha só pra finalizar, essa é a nossa última rodada aqui do minigame, então pra gente finalizar, você não acha que ele teve um sucesso muito merecido no passado, mas que hoje as pessoas podem olhar pra outros games que criam um universo parecido, que tem uma jogabilidade parecida, mas que foram melhorados e que talvez as pessoas só tenham uma dificuldade de desapegar um pouquinho do CS e abraçar aí novas franquias que também são de sucesso? Você acha que talvez hoje ainda existam, talvez vamos brincar com o nome do minigame, um delírio coletivo, assim? Olha, Dan, em tempos de quarentena, dá pra jogar todos os jogos. Você pode jogar CS e depois na sequência você jogar A Nívia não quer perder. E na sequência você jogar outro e outro e outro. A real é essa. Eu não vejo dessa forma, porque eu acho que tem espaço pra todos os esportes. É meio complicado isso quando você faz esse nível de comparação, tipo, tem outros. Eu não acho que existe nenhum nível de demérito no CS. Eu acho que ele teve, no final das contas, um pouco de queda. Uma coisa é um fato. Uma coisa que a gente consegue perceber. O esporte eletrônico, ele angaria o jogo. Isso é nítido. Com certeza. Então, quando até a gente fala aqui sobre o League of Legends, ele tem um suporte gigantesco pela Riot, e a Riot faz campeonatos muito bem, entendeu? Então, a gente tem o CBLOL que reúne o Brasil, né? E a gente tem os campeonatos lá de fora também. O próprio Free Fire que você comentou aí. Pô, a gente tem hoje a Garena investindo nisso, entendendo a importância de você ter o campeonato e criar ídolos pro seu jogo, porque ele faz diferença. Faz diferença você ter aquele jogador que o cara vai se inspirar e ele vai querer jogar pra ser bom igual o ídolo dele. E o CS, no Brasil, eu atribuo 100% o retorno dele lá em 2015, 2016 ao Fallen. Total. E a Luminosity e a SK. Eu falo Fallen, mas não é só o Fallen, tá? É o Coldzera, é o Fer, é o Taco, o FNX, é o Phelps. A galera da lendária MIBR, né? É o Gaules, é o Bida. São muitos nomes pra eu falar aqui. Desculpa, porque eu com certeza esqueci vários aqui. Mas o KNG. É muita gente. Mas assim, a gente tem uma atribuição muito forte ao game no momento em que você volta a ter a construção de ídolos pro jogo. Com certeza. Então, você teve um momento assim muito forte pro jogo. E aí, quando você começa a ter muitas vitórias brasileiras, você vê um brasileiro extremamente apaixonado pelo jogo. Quando você começa a ter baixas, inclusive, dessas equipes, ou tipo, momentos de glória, a fúria, tudo isso faz diferença no jogo. Então, ele acabou tendo um pouco de queda, acho que um pouco por causa disso também. É só a gente ter mais algumas vitórias brasileiras que a gente volta a ter a galera no auge do jogo também. Total, mas eu acho total. que hoje é difícil comparar, porque eu acho que realmente o jogo tá, pelo menos falando do esporte eletrônico, ele tá um pouco mais embaixo agora. A gente ia ter um campeonato incrível no Brasil, mas agora no coronavírus expulsou, né? A gente tá numa situação aqui realmente sinistra. Mas, Nive, sinistro mesmo foram seus argumentos. Você aniquilou a gente de todas as formas possíveis. Eu gostaria de fazer uma saudação aqui ao CS brasileiro. Sou fãzaço da MIBR, eu acho que os caras são umas lendas, assim. Foi muito... Inclusive, cara, eu me lembro quando eles voltaram, foi super legal. Moveu muito a comunidade. CS é um jogo incrível. Todos os nossos argumentos aqui pra bater no CS foram parte do minigame. Acho que a galera já pescou. E tem uma parada também, Nive. Esse minigame não ia valer prêmio, porque era um minigame mais da gente conversar aqui e uma forma da gente trazer de uma maneira mais descontraída um papo também sobre esportes, né? E também testar você aí, que saiu super bem, super vencedora. Mas, como você é praticamente uma sócia da HyperX, a gente vai te dar um quadcast da HyperX aí como prêmio por você ter destroçado nesse minigame do sucesso merecido do Delírio Coletivo. Parabéns, Eva! Sério que eu vou ganhar um podcast? Sim, é sério, é sério. Assim, longe de mim estar nesse momento falando com vocês através de um podcast. Porém, eu trouxe o meu de São Paulo e eu adoraria ter um no Rio e outro em São Paulo. Então vai ser ótimo ter mais um. Nive, parabéns, palmas pra você e pra gente. Não, eu vou manter o meu meio pontinho, tá? Beleza, meio pontinho.
Nosso minigame foi muito bom. Agora a gente quer conversar um pouquinho com você, Nive, sobre realmente a força dos esportes no Brasil, que, de fato, cada dia que passa, o impacto social que ele causa é maior, né? Eu acho que, assim, não existe fã mais apaixonado que o do Brasil. Assim, não existe torcida maior do que a do Brasil. Isso foi uma coisa que eu percebi em todos os campeonatos internacionais que eu fui até hoje. Não importa se foi na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, todos os lugares que eu fui, a galera, ela pode se empolgar, ela pode ficar contente, mas não existe cara fissurado, que vibra, que chora, mais emotivo realmente do que o brasileiro. E isso é muito interessante, principalmente quando você tem essa questão, né, de ter ídolos que levam à frente o jogo, assim. É muito bonito, querendo ou não, no esporte eletrônico. Isso é uma coisa que me faz ter muita paixão por todos os jogos, né? Isso é uma coisa que me faz ter paixão pelo esporte eletrônico em geral. E hoje, o que é interessante é que a gente tá cada vez mais conseguindo ter pessoas que, assim como eu, vivem a vida disso, né? Ganham a vida com o esporte eletrônico e conseguem trabalhar com isso, que era uma paixão, né? Isso é incrível. Aliás, isso foi o grande motivo de eu ter virado uma meta pessoal pra mim, trabalhar na televisão, né? Porque eu realmente achava que enquanto a gente não tivesse na televisão, a gente não ia conseguir, de uma certa forma, um respeito de uma geração mais velha, que, tipo, são os pais dessa molecada que tá afim de ser um jogador profissional e tal. E eu acho que isso foi um passo, assim, muito interessante pra gente, né? Sim. Que foi a partir do momento que a gente começou a ter marcas não endêmicas, investindo no esporte eletrônico e conquistando isso, né? Eu acho legal que, assim, o Brasil, a gente chama, né, as pessoas chamam do país do futebol, né? E eu acho que muito dessa super popularização do futebol, além da gente ter, parece que tem um talento no sangue, né, pro brasileiro de jogar futebol, existe a coisa do sonho de ser jogador, né? Quando eu falo também de impacto social, assim, sobre o cara que, sei lá, tem um celular de entrada e aí ele começa a jogar o Free Fire e aí ele acompanha os ídolos dele na internet e tudo mais, e assim, acaba que rapidamente ele se vincula ao esporte de alguma forma, né? Porque acende a coisa do sonho mesmo. Ele vê que, pô, eu jogo bem, será que eu posso viver disso? Será que eu posso trabalhar com o que eu amo, sabe? E eu acho que os esportes, ele cumpre esse papel pra uma nova geração que talvez não seja a geração do futebol. É claro que o futebol é um fator cultural brasileiro. A verdade é que o jovem mudou, né? As pessoas mudaram, a tecnologia avançou pra caramba, os games se tornaram cada vez mais populares, e eu acho que tem um pouco disso. A real é que o brasileiro, ele nasce com a bola no pé, mas agora a nova geração tá nascendo com o mouse na mão. É verdade. E com celular também, e com né? o celular na mão. Então, a gente tem esses dois parâmetros possíveis, assim. A tendência é realmente a coisa virar cada vez maior. Mas, assim, o que é pra mim tão emblemático é porque na época que eu comecei, na época que a gente fazia esses pequenos campeonatos, a gente batalhava pra conseguir tirar um dinheirinho. Geralmente a gente não conseguia. Geralmente a gente conseguia ganhar pra pagar a premiação. E as pessoas que queriam viver disso estavam lá batalhando e investindo o tempo delas pra, quem sabe, ganhar uma premiação. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você vê organizações grandes investindo com grandes patrocínios, e isso foi uma curva ascendente que tem a ver diretamente com todos os profissionais envolvidos com o mercado do esporte eletrônico desde aquela época. Isso é uma coisa que eu até tava conversando com o Yoda esses dias que eu entrevistei ele pro HyperX Drive, que era uma coisa que eu tava falando pra ele, assim, que às vezes as pessoas não têm essa noção, inclusive quando ele teve a treta com a galera do Free Fire, às vezes as pessoas não têm a noção de que hoje, inclusive, se a gente tem um mercado que foi aberto de esporte eletrônico e que hoje a gente tem grandes organizações e grande investimento e que hoje tanta gente tá conseguindo ganhar a vida com o Free Fire, também foram pessoas como o Yoda, por exemplo, que abriram espaço pra essas pessoas. É porque as pessoas às vezes não têm essa noção, entendeu? Com certeza. As pessoas não têm essa noção. Mas foi um processo, entendeu? Quando a gente começou não tinha isso. Não tinha esse dinheiro investido no cenário, entendeu? Hoje tem, mas não tinha. É verdade, hoje o cenário é completamente diferente para vários esportes, né? Hoje tem vários. E um cara que nem o Yoda foi um cara que quebrou umas barreiras surreais no mercado de streaming. É porque as pessoas não têm uma noção como que funcionam os processos burocráticos que envolvem tudo por trás, assim, do cenário. Eu tenho essa noção porque foi assim que eu comecei. Porque foi indo atrás. Porque foi batendo na porta das empresas e pedindo grana pros campeonatos. Então eu sei como essas coisas funcionam. Quando a gente vai atrás de uma empresa e vai falar pra eles assim, olha, a gente quer que você invista nesse cenário. Quando você vai falar isso pra um cara que não tem a menor noção do que é o esporte eletrônico, o que você faz pra mostrar pra eles? Você mostra caras igual o Yoda, que pegaram, abriram uma transmissão e pegaram mais de 100 mil pessoas simultâneas assistindo ele, entendeu? Isso é surreal. Então essas pessoas, elas são case pra quando a gente vai nas empresas e vai batalhar pras empresas e fala assim, olha, vocês têm que investir no mercado do esporte eletrônico. E eu sei o
que é isso porque eu fui uma dessas pessoas que fui atrás dessas empresas e bater na porta e fui levar cases como esse, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes não têm uma noção do que rola por trás, entendeu? É difícil pra quem tá de fora, talvez, até entender, assim, né? E, Nive, você falou sobre o quanto esse caminho foi trilhado há tanto tempo, né? E trabalho árduo de muitos profissionais que estão no meio e tal. Hoje a gente vê players, né? Que querem se tornar profissionais e tal, e que até enxergam no esportes uma possibilidade de fazer as suas vidas e de ganhar uma grana de verdade com isso, assim, tipo, então, pra você que tá nisso há tanto tempo, assim, deve ser esquisito, né? Você vê, assim, um cara hoje começando já almejando ser um super jogador e ganhar uma grana com isso e fazer a vida dele com isso. Pra mim isso é zero esquisito. Pra mim isso era uma meta pessoal. Isso foi uma meta pessoal da minha vida, assim. Mas você imaginava que seria possível, assim, lá atrás, assim, que em algum momento ia dar uma virada e que o esportes ia tomar esse terreno, assim, dessa forma como é hoje? Imaginava. Em 2016, eu fiz um piloto pra televisão. Eu chamei alguns amigos e um diretor que era um diretor de TV. Me sacrifiquei pra pagar um cachê pra ele, pra isso, pra me ajudar a fazer um projeto piloto, que eu chamei o Gordox pra participar do meu piloto, eu roteirizei, chamei o BRTT pra ser o convidado do programa, e a gente gravou um programa muito legal pra mandar pro Sport TV. O programa se chamava eSport TV. Hoje, esse nome é o nome usado pelo Sport TV. Só que eu não sabia disso naquela época, e quando eu fui registrar o nome, a Globosat tinha registrado aquele nome há 3 meses. Só que eu fiz esse projeto pelo sem saber disso, desse nome deles. Fiz o projeto, se chamava eSport TV, tinha as cores do Sport TV, e eu fiz ele pra levar pro Sport TV e pra falar pra eles, olha, eu quero fazer um programa de esportes pra vocês, pra televisão. Esse mercado já tá muito grande, ninguém tá fazendo isso ainda, vocês precisam fazer isso agora. Vocês precisam ser a primeira empresa a fazer isso. E fui atrás do Sport TV. E eu levei esse case, era eu e o Gordox. Pouco tempo depois, também por outros motivos, já que eles já estavam interessados também no Gordox, pouco tempo depois eles contrataram o Gordox e me contrataram no eSport TV, que foi o projeto deles, o primeiro projeto deles de esportes eletrônicos. Isso em 2016. Quando eu pensei isso, na minha cabeça eu não pensava que eu queria trabalhar na televisão. Isso nem passava pela minha cabeça. Mas naquela época, eu mirei nisso. Eu falei, o esporte eletrônico precisa estar na televisão. Eu sempre fui essa pessoa que gostava de vender projeto, né? Foi assim que eu comecei a trabalhar com o pessoal da Ubisoft. Fui vender um projeto pra eles assim. Fiz o projeto, desenhei, falei, olha, quero trabalhar com vocês assim, assim, assado. Levei lá, eles curtiram. Porque assim, não é só tipo, quero trabalhar com vocês e pronto. Você desenha um projeto, você pensa o que você vai fazer. Porque senão você chega e você de repente perde uma oportunidade de estar trabalhando com uma empresa porque a empresa não sabe o que fazer contigo. Não, eu cheguei lá sendo muito objetiva do que eu queria. Cheguei lá, o projeto é isso, aquilo. No momento que eu fiz esse projeto pro Sport TV foi porque eu mirei que eu queria estar na televisão. Porque eu achava que isso era importante pro esporte eletrônico. Até a gente conseguir ganhar um quadro de esportes dentro do Esporte Espetacular na Rede Globo. Eu tinha mirado no Sport TV, eu não tinha mirado na Rede Globo, entendeu? Então a coisa foi mais longe do que eu imaginava, só que tudo dentro do que eu almejei, do que eu mirei. Eu sabia onde eu tava indo. Cara, é sensacional isso, né? Eles reconheceram a força, né, do esporte eletrônico. Esse tipo de ação realmente legitimou esse sonho de ser jogador, não só pro atleta, mas também da pessoa que, assim como você estava falando lá no início, o brasileiro nasce com a bola no pé. Hoje em dia a tecnologia cresceu tanto, agora o celular também. E a mídia mudou muito, né? A gente foi vendo as pessoas migrando da televisão pra internet, os ídolos mudaram, os ídolos de internet começaram a ser as pessoas que jogam, e isso tudo foi alimentando essa indústria que agora ela tá na televisão, os pais dessas pessoas novas que estão entrando, você precisa ter o apoio da sua família, né? Sim. E estando na televisão é muito importante pra legitimar isso tudo, né? E Exato. a gente vê isso tudo crescendo dessa forma. E agora, os campeonatos que existem aqui no Brasil, como a gente falou anteriormente, eles são muito grandes, né? Um dos maiores é o CBLOL, que cada ano cresce mais. A gente vê a Riot, ela investindo cada vez mais. Ele deixou de ser simplesmente um campeonato de um jogo pra virar um evento, um show. Tem apresentações e muitas coisas legais que vão acontecendo, né? O CBLOL é incrível, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou, não adicionaria uma palavra, é um show à parte, né? É muito investimento, é muito cuidado. Isso tudo engrandece muito a cena, né? Porque deixa de ser você acompanhar um jogo, é quase o sentimento da abertura de umas Olimpíadas, assim, quando acontece um evento desse tipo, né? E vendo isso ser apresentado tanto na internet quanto na televisão e comentado assim como na mesma importância que os esportes tradicionais, é muito legal pra nossa geração, né? É, um Super Bowl, sabe? É um negócio gigante mesmo. E Nive, assim, você consegue ver o CBLOL em, talvez, em pouco tempo, assim, daqui pra frente, sendo transmitido na televisão aberta? Você acha que isso pode acontecer em algum momento? Acho que o rumo foi bem simples, assim, internet, TV fechada, o caminho pra TV aberta é fácil, principalmente se tratando de uma final. Até porque a qualidade
capacidade técnica e audiovisual tem. E muita. Total. Eu dei o exemplo do CBLOL, né? Porque, assim, a gente até falou isso no programa que a gente gravou, que a Riot, ela conseguiu organizar muito bem, né? Seus campeonatos regionais e tal. Acho que, se eu não me engano, ela foi a primeira empresa, assim, de games a conseguir fazer esses campeonatos regionais, assim, pelo mundo, né? E tem o internacional e tudo mais, mas conseguir organizar ligas do League of Legends, como é o caso da Liga Brasileira de LoL, né? O CBLOL, Campeonato Brasileiro, né? Mas, assim, pode ser o Free Fire, né? Que também que é um jogo que tá numa ascensão absurda. A gente falou no minigame, a gente brincou aqui e tal, mas é um jogo que não tá pra brincadeira, né? Assim, exatamente. Você já vê hoje todos esses jogos passando no Sport TV, né? O Free Fire, o LoL, o CS, o Rainbow Six. Então eu acho que falta muito pouco pra gente chegar lá. A virada de mesa já aconteceu, né? Só falta dar mais alguns passos à frente e fincar a bandeira, com né? certeza. Eu acho que tá faltando alguém pegar e fazer igual você fez, né? Correr atrás, apresentar projeto e aprovar. Porque público tem. Eu até acho, pessoalmente, que o LoL, ele pode ter uma vantagem nisso em relação aos outros, porque ele já está muito bem estabelecido no Brasil há mais tempo, né? Sim. É verdade. E em relação ao Free Fire, ele não só já é muito gigante, mas ele tem estado numa ascensão gigantesca, né, com a liga no Brasil. O que você acha em relação aos outros, né, que você citou? O Rainbow Six, o CSGO, eles têm essa mesma chance que os outros dois, ou eles estão num patamar um pouquinho diferente? Com certeza. Todos esses que a gente falou aqui até agora já lotaram estádios no Brasil. E é tudo que a gente precisa pra realmente legitimar o tamanho de um jogo. Não só você motivar as pessoas a assistirem aquilo virtualmente, como a levantar a bunda delas da cadeira e ir lá presencialmente tá lá assistindo aquele jogo. Então você tem esses 4 exemplos que a gente falou aqui até agora, são 4 exemplos que já lotaram estádio no Brasil. Então eu acho que são realmente os principais que a gente consegue ter em breve, num futuro próximo, numa TV aberta. Muito legal. Nive, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, foi quando você falou sobre você ter acreditado desde o início que essa virada de mesa, né, como a gente acabou de falar, ia acontecer, que os eSports iam estourar, sabe? E aí eu queria perguntar pra você, se você tivesse que dar um conselho pra alguém que hoje que quer trabalhar com eSports, assim, seja o cara que quer ser técnico, que quer trabalhar nos bastidores de alguma forma, ou o cara que quer ser pro player mesmo, ou como você trabalhar cobrindo, apresentar, qual conselho você daria pro cara o moleque que tá começando agora, ou a menina que tá começando agora? Bom, o primeiro conselho que eu daria é que, assim, como a gente comentou aqui, não existe uma escola profissionalizante pra trabalhar com isso. É importante as pessoas sempre pensarem em planos B, porque quando você fala de qualquer âmbito artístico ou esportivo, tem sempre uma chance daquilo não dar certo. Só que se você não se jogar de cabeça, definitivamente não vai dar certo. É aquela coisa que você precisa de realmente muita dedicação. Dedicação é a principal palavra. E humildade pra ver aonde você pode estar errando e onde você pode melhorar. Eu acredito que tem pessoas que têm uma facilidade nata, que a pessoa já nasce com uma facilidade, uma predisposição a fazer algo, mas eu acho que todas as pessoas são capazes de tudo, elas só precisam de esforço e força de vontade, que a competência vem através disso, vem através do esforço. E acreditar, né? E acreditar. Eu acho que todo mundo é capaz, é só tentar, se esforçar e correr atrás. Só que, assim, uma coisa que eu sempre levei à frente na minha carreira, que foi muito importante. Primeiro, nunca esqueça de onde você veio. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê a coisa dando certo, mas a possibilidade de tombo é cada vez maior quanto mais longe você chega. Nunca esquecer de onde você veio e nunca passar por cima de ninguém. Se você estiver fazendo o seu, se esforçando para aquilo, sem prejudicar ninguém, você tá fazendo isso certo. É das coisas que eu mais me orgulho durante toda a minha trajetória, não é as conquistas que eu tive, prêmio, não é tá na Globo, não é nada disso. O que eu mais me orgulho realmente das minhas conquistas é que eu sempre tive humildade de saber onde eu tava, de onde eu vim, a importância das pessoas que me assistem, como cada uma delas são importantes pra eu ser hoje quem eu sou, e principalmente que existe espaço pra todo mundo e que eu nunca precisei passar por cima de nenhuma pessoa do cenário pra isso. Pelo contrário, todas as vezes que eu pude, eu ajudei pessoas do cenário. São realmente as dicas que eu mais dou pras pessoas, porque é muito difícil quando a pessoa começa a trabalhar nesse cenário sem ela nunca ter tido um outro emprego na vida e de repente ela tá muito bombástica, grande, ganhando muito dinheiro. As pessoas tendem a esquecer muito fácil. Tipo, realmente não saber das dificuldades que as pessoas têm na vida, sabe? E quando você tem essa dificuldade de ter empatia pelo outro, fica muito difícil de você manter esse sucesso, que uma hora o tomo chega. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. Lá na frente as pessoas se lembram. Exatamente. Grandes palavras. E, Nive, eu queria perguntar uma última parada. Você falou sobre o mundo das voltas. Onde você vê os eSports aqui no Brasil daqui a 10 anos, assim? Você acha que a gente pode esperar por voos ainda
ainda maiores? Você acha que vai chegar um momento que vai ser uma parada que vai estar na boca das pessoas, assim, como outros esportes, assim, estão hoje? Você acredita nisso, sim? Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente ainda tem dificuldade no mercado do esporte eletrônico porque muitos CEOs de empresas são pessoas mais velhas que não tiveram tanto acesso ao esporte eletrônico e têm uma dificuldade de aceitar. Não cresceram dentro da parada, né? Mas essas pessoas mais jovens que estão tendo acesso, que estão assistindo o esporte eletrônico, que estão consumindo isso, essas pessoas vão crescer e vão ser donos dessas empresas, vão ser os CEOs, vão ser os gerentes de marketing, e essas pessoas vão lembrar do quanto aquilo foi importante na vida deles, na infância deles, e essas pessoas vão investir no cenário de esporte eletrônico, vão botar a marca delas lá. Então eu acho que a tendência é essa. Não tenho a menor dúvida de que a tendência é daqui pra frente, daqui cada vez mais. Eu vou concordar com isso, até porque a gente vai crescendo numa geração que já entende isso, já entende a importância e já se empolga com isso pra poder levar pra novos ares e novos patamares. Nive, muito obrigado, foi muito legal. Nossa, que papo rico que a gente teve sobre vários momentos aqui da indústria, desde o início e de vários jogos diferentes. A gente chegou a falar sobre vários atletas digitais também, atletas dos jogos. E a gente tem uma tradição aqui no Final Level Cast, que é indicar um dos jogos que a gente esteja jogando no momento, uma novidade ou alguma coisa antiga mesmo que você esteja revisitando agora. Eu sei que a gente já falou bastante dos eSports. Fala pro pessoal uma recomendação de algum jogo que você tenha curtido aí recentemente. Pode ser de qualquer plataforma, não precisa estar dentro do tema aqui, não. A minha recomendação de quarentena é Call of Duty Warzone, que lançou há pouco tempo. É o novo Battle Royale gratuito do COD, né, do Call of Duty. Tá muito divertido o jogo, tá muito bom. No dia que lançou, o pessoal acho que não tava conseguindo jogar, porque eu acho que eles não tinham lançado gratuitamente já no dia, mas depois já liberou. Tem o modo saque também. Ele é um Battle Royale, só que com alguns diferenciais ali, específicos do game, né? Você pode, seu amiguinho morreu, você pode comprar o amiguinho na loja, com o dinheiro que você vai pegando no jogo. Tem umas coisas interessantes assim no jogo. Eu curti bastante, já tô jogando e foi o último jogo que eu joguei em live. Tô jogando e tô gostando muito também, é muito legal. Você joga em trio, né, tipo Apex, né, que você fecha ali. Acho que parece que saiu essa semana, né, o modo pra você jogar sozinho. Nem testei ainda o modo solo. Mas assim, joguem com trio, né, gente? Já que a gente tá recluso, em quarentena, façam amigos online. Vamos jogar junto, Nive. Vamos se adicionar. Baita recomendação da Nive, muito legal o jogo mesmo. A minha recomendação, cara, é um joguinho que eu tô jogando no Switch. Ele se chama Hidden Through Time, né? O culto através do tempo aí, traduzindo mais ou menos. Ele é um jogo que ele é basicamente um Onde está o Wally? Que divertido. Ele passa por gerações, assim, da história, sabe? Tem a era pré-histórica, vai pro Egito Antigo e vai evoluindo. E os mapas vão ficando cada vez maiores e, assim, cada fase você tem alguns objetos que você tem que encontrar. E aí é aquela coisa meio Onde está o Wally mesmo, assim, não tem outra referência. Como é que é o nome do jogo? Hidden Through Time. Isso, Hidden Through Time. Nossa, já achei super divertido. É o tipo de jogo legal pra jogar em live, que o pessoal deve curtir, procurar junto. Com certeza. Assim, eu tô jogando com a minha namorada, a gente já jogou muitas fases juntos, assim, tipo, até de madrugada, inclusive, essa madrugada agora jogando. Ele é um jogo muito legal, porque é aquilo, né? É um mapa aberto ali, você viaja pelo mapa dando zoom, ou andando com os direcionais do Nintendo Switch pra poder procurar os objetos, e ele vai ficando cada vez mais difícil, mais desafiador, cada vez mais interessante. O gráfico dele é super lúdico, muito bonitinho o desenho, assim, então, cara, é um jogo bem legal. São uns bonequinhos de palitinho, assim, bem coloridos, né? É muito bonitinho, cara. Eu recomendo bastante, eu tô gostando muito, principalmente pra você jogar com alguém, ou pra você passar o tempo. Ele funciona muito bem no portátil e também na televisão. Super recomendo, cara. Esse joguinho é bem legal mesmo, e ele tá no Nintendo Switch, que é onde você tá jogando, mas ele também tá disponível na Steam. Queria agradecer a Crazy Monkey Studios, que é a desenvolvedora do Hidden Through Time, que cedeu a chave carinhosamente pra mim, pra eu poder experimentar. Gostei muito do jogo, muito obrigado. E ele tá com 10% de desconto na Steam. Olha aí, oportunidade, hein? Eu tenho uma recomendação também, que você pode encontrar no Nintendo Switch, mas você também pode comprar na Steam. É um jogo brasileiro chamado Skyrocket. Eu comecei a jogar agora recentemente, que ele saiu no Nintendo Switch. E, cara, o jogo é super legal. Ele é um jogo bastante inovador, é de uma empresa do Rio de Janeiro mesmo. Sabe esses jogos de nave, onde você vai andando e vai atirando, os inimigos vão aparecendo? Ele é um jogo desse estilo, só que misturado com jogos de bloquinho, aqueles Brick Breaker, onde você tem uma plataforma embaixo e você vai quicando a bolinha pra quebrar os blocos, sabe? Sim. Então, ele
faz uma mistura dessas duas coisas. Então, os inimigos, eles atiram projéteis em você e você não tem um tiro pra atacar de volta. Você tem uma raquete na sua mão e você tem que rebater esses tiros dos seus inimigos de volta neles e de volta em blocos que tem na fase também. E à medida que você vai destruindo os inimigos e destruindo os blocos, certos power-ups também vão aparecendo. Dependendo do mundo onde você tá, você sempre tem um companheiro que acompanha você e eles têm uns nomezinhos engraçados, tipo Batata. Os inimigos, eles são todos engraçadinhos assim e eles misturam bastante com comida. Então tem um gatinho que ele é no formato de um sanduíche. Irado. É muito legal o jogo, cara. Ele é pago, mas ele tem uma demo gratuita no Steam que as pessoas podem testar. Então eu super recomendo esse jogo. Se chama Sky Racket, né? Tipo de raquete do céu. Galera, a gente vai ficando por aqui, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do papo. Eu me amarrei. Nive, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sei que nesses tempos de coronavírus, todo mundo dentro de casa, assim, foi ótimo a gente poder bater esse papo, porque a gente grava o nosso podcast aqui remotamente, né? E também deve estar uma correria na sua vida aí por causa do BBB. Nem consigo imaginar. É, porque na realidade eu ainda não tô em casa, né? Eu ainda tô trabalhando com o Big Brother, mas a gente tá, obviamente, tentando fazer o mínimo de coisa na rua possível, tá fazendo tudo dentro do Projac com o mínimo de equipe possível, justamente pra que o Big Brother não pare. Mas não tô ainda dessa quarentena, não, mas adoraria. Quando eu tiver, eu vou jogar esses joguinhos que vocês me falaram. Inclusive, aliás, eu tenho outra recomendação que eu esqueci. Importante, que é muito legal. Gente, Assassin's Creed Odyssey tá gratuito, bebês. Gratuito nesse tempo de quarentena. E acho que tem os outros jogos da Ubisoft que estão com 75% de desconto, que é pro pessoal poder curtir muito essa quarentena louca. Olha, muito bom. Gente, muito obrigado vocês que escutaram até aqui. Não deixem de seguir o Final Level nas outras redes sociais, né? O Final Level tá lá também no YouTube, postando vídeos diários, vídeos muito loucos, que agora vão contar com a ilustre presença da nossa querida Nive. Também segue a gente nas redes sociais, no Twitter. Não deixa de seguir a gente aqui no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo, assina o feed. Não deixa de acompanhar o Final Level Cast. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Coelho. Obrigado mais uma vez, Nive. Yay! Valeu, gente. Manda um e-mailzinho pra gente lá, hein? O e-mail tá aí na descrição do episódio e a gente se vê na próxima quarta-feira. Falou! Valeu! Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.